Relacionado à disciplina ou no geral? A disciplina e no geral, como é que estão indo as coisas? Está muito complicado, não está? O que Ah, vocês estão achando? quanto à disciplina, eu acho que dá pra, dá pra levar tranquilo. E Uhum. quanto no geral, eu acho que tá meio complicado pra todo mundo. É. Por quê? Ah, por tá mudando a vida em tudo, né? Isso está ruim, Saudade né, para todo das mundo, né? coisas antigas. Sim, Uhum. A gente não valorizava tanto, né? não, não do jeito certo, né? Exatamente. Mas o importante é a gente tirar algum aprendizado disso, né? Senão fica complicado. E você, Luana, o que você acha? Eu acho que, bom, para mim tá tranquilo. Eu tô com saudade, assim, da rotina antiga. Eu gostava de sair, gostava de ir para a faculdade e tudo, mas no quesito as atividades tá tranquilo porque eu tô só em casa, então eu tenho disponibilidade de tempo. Eu acho que é isso que Bom. pesa para muitos colegas que têm outras coisas para conciliar, né? Uhum. Que bom, que bom. É importante aproveitar as disciplinas, apesar dessa dificuldade que está para todo mundo, na verdade, né? É importante vocês aproveitarem as disciplinas e é claro que não. Para nós também, por exemplo, para mim que eu sou meio viciado em sala de aula, também não é uma situação agradável, entendeu? Não é uma coisa assim, olha, o Sérgio está feliz, o Sérgio não está feliz. Então, a gente está chateado com essa situação também, tanto quanto vocês. Mas é o que a gente tem, né? Então vamos fazer o quê? Temos que fazer uma goiabada, senão não funciona. Mas como é que estão as médias de presença da turma nas aulas, nas diversas disciplinas? Nós estamos em 15 agora. As nossas aulas tinham uma frequência bem maior. Como é que tá? O pessoal está indo? Tá tendo muita dificuldade de acesso? O que vocês estão sentindo? Hein? A frequência está sendo essa, na verdade, em todas as aulas. É, Uhum. muita gente está deixando de assistir. É, na verdade, não sei se estão deixando, depende da disponibilidade, né? Que nem eu Aham. concordo com a Luana. Eu tenho a disponibilidade, então eu estou acessando sempre. Mas Uhum. eu creio que a maioria voltaram às rotinas antigas e estão trabalhando, né? Então Uhum. fica mais complicado. Então tá bom. Eu estou colocando umas máscaras aqui para vocês verem que nós estamos de máscara. Entenderam? Nós estamos participando aí da campanha das máscaras. Tá certo? Fala, Luana. Então, para a gente poder rir um pouco, para a gente poder viver. Gente, hoje nós estamos começando. Eu vou. São 7h05. Estamos aí com 15 por enquanto. Vamos ver se chega mais gente. Mas o que é o objetivo hoje? Eu gostaria de apresentar hoje a teoria das relações humanas, conforme eu coloquei o capítulo 8 da, do nosso livro, certo? É uma teoria bastante importante e espero que vocês entendam ela bastante, porque ela é bem fundamental para a administração. Porque a partir da teoria das relações humanas, o ser humano passa a ter um foco totalmente diferente do que tinha até então. E ela é uma escola bem diferente das outras,
que nós estudamos até agora, e ela é uma compreensão muito legal, na minha percepção, pelo menos. Eu gostaria de compartilhar ela com vocês, certo? Então, a nossa ideia é que vocês também gostem, também compreendam essa teoria, na importância que ela tem, para a gente começar a entrar mais na administração. Eu passei um texto com algumas perguntas para vocês, não coloquei data. Aquilo é para a gente ir conversando ao longo aí dessas próximas 2 semanas. Essa é a próxima semana. Eu vou colocar uma atividade sobre a teoria das relações humanas, de múltipla escolha, e vou colocar mais links de alguns filmes para vocês, dentro de um exercício que nós temos para fazer, certo? Dentro de um exercício de compreensão da teoria das relações humanas, além daquelas questões de revisão de todo o final de capítulo. Então, eu vou colocar isso a partir de amanhã, com datas específicas espaçadas para a próxima semana, para vocês irem me respondendo e a gente ir conversando, eu dando um feedback para vocês dos trabalhos. Pode ser? O que vocês acham? Carla, Alessandra, tudo bem, Alessandra? Qual a opinião de vocês? Pode ser? Podemos encaminhar? Por mim pode ser, professor. Dessa forma? Ok, Alexandre? Antônio? Matheus? Sim, sim. Sim? Então tá bom. Então daí hoje nós vamos fazer a apresentação das ideias principais da teoria das relações humanas, e nós vamos ter que ir compreendendo isso no contexto das empresas. Isso vai se dar pelo vídeo, pelos exercícios. O nosso próximo pensador vai ser, quando a gente retornar desse período de recesso que nós vamos ter de 2 semanas, vai ser o nosso amigo Maslow, que é um outro autor que pensa muito o comportamento das pessoas nas organizações. E a partir daí a gente vai poder discutir alguns filmes, fazer alguns exercícios diferentes. O que eu quero também fazer com vocês agora, nessa disciplina, nessa parte do conteúdo. Ok? Podemos dar. Estamos em 18. Já melhorou um pouco o quórum. Gente, o que passa na cabeça de vocês quando a gente fala da teoria das relações humanas? O que pode ser pensado, na opinião de vocês? É uma teoria que coloca as pessoas, o ser humano, em evidência. E é isso mesmo. Então, quando a gente fala que é o deslocamento da ênfase da tarefa ou da estrutura para ênfase nas pessoas. Então, essa teoria ela foi desenvolvida na década de 30, basicamente, do século passado, e ela tem uma importância bastante interessante, porque ela tira o foco da estrutura, ela ainda é uma forma de pensar do período no qual ela foi desenvolvida, mas ela já tira o foco de estrutura e de tarefa, e pensa a administração de maneira diferente, levando em consideração os indivíduos, e esses indivíduos enquanto pertencendo a um grupo, ao grupo que é a empresa, certo? Então, isso é bem importante, é bem fundamental que a gente compreenda esse processo, ok? Então, o primeiro aspecto relevante desse momento, só para localizar vocês um pouco, em termos do que está acontecendo no mundo nesse período, certo? Então, o que estava acontecendo no mundo, o que as pessoas estavam pensando. Em 1900, Freud lança A Interpretação dos Sonhos, foi um livro bastante importante. Em 1905, o Einstein desenvolve a teoria da relatividade. Em 1907, o Leo Becker lança a invenção do plástico, que é uma coisa bem interessante. O Picasso
lança Lei de Mosier, de Avignon, em 1907, de 14 a 18 tem a Primeira Guerra Mundial, certo? Foi na Europa, principalmente. Em 1917 é a Revolução Russa, certo? Surge a União Soviética, basicamente, vai se fortalecer muito na Segunda Guerra Mundial. Em 1921 nasce o Partido Comunista Chinês. 1930, a Marcha do Sal do Gandhi. Já ouviram falar da Marcha do Sal do Gandhi? O que é? Ou não? A Marcha do Sal do Gandhi é um momento histórico porque ele prega a revolução, a independência da Índia, mas isso ocorrer e ser obtido por meio de um movimento sem violência. Então, ele faz jejum, ele faz uma série de procedimentos, inclusive a Marcha do Sal, que é uma marcha pelo litoral, começa pelo litoral, para as pessoas aprenderem por primeiro, tecer as suas próprias roupas, o tecido de suas roupas, e o seu sal, produzirem o seu sal a partir da água do mar. E o que ele queria com isso? Queria a independência da Inglaterra, por quê? A Índia era altamente dependente do tecido que a Inglaterra vendia e do sal que a Inglaterra trazia. Então, isso era uma forma da Índia ter independência. E como ele foi um movimento sem agressão e um movimento sem violência, ele ficou marcado por todo esse período, certo? Então, ele foi muito importante. De 39 a 45 ocorre a Segunda Guerra Mundial, que é um período bastante conturbado e que mexeu bastante com a humanidade como um todo, né? Afinal, morreram algo em torno de 55 milhões de pessoas, foi muito marcante para todo o contexto da sociedade na qual nós vivemos, certo? Então, esse era o contexto aonde surgem as ideias de Maio. Então, aonde que surgiu, como que eram as ideias de Maio? Elas surgiram na década de surgiu nos Estados Unidos em consequência das experiências de Maio em Hawthorne. Então, Hawthorne é um bairro de Chicago, onde tinha uma indústria que o Hawthorne desenvolveu uma série de experiências para entender como que era o comportamento das pessoas, dos indivíduos no trabalho e no ambiente de trabalho. Então, ele foi um movimento, a teoria das relações humanas foi um movimento de reação e de oposição às teorias clássicas da administração, que só pensavam em estrutura e na tarefa. Então, ela tentou romper com isso e desenvolvimento das ciências humanas, principalmente da psicologia e da sociologia. Então, o Elton Maio traz as ciências humanas e a preocupação com o ser humano como um aspecto fundamental para a organização. E que a empresa era feita de pessoas e para pessoas. Uma coisa que nós hoje utilizamos fortemente e que é muito importante para todos, certo? Então, é um momento histórico importante, um momento de muitas mudanças de comportamento, e no meio dessas mudanças surgiu a teoria das relações humanas. Então, ela é uma abordagem comportamental. Por quê? Porque ela tenta entender o comportamento dos indivíduos. Então, os objetivos, o que eram os objetivos dessa experiência de Hawthorne? Hawthorne, então, é uma fábrica de telefones da Bells, da indústria Bells, que tinha no subúrbio de Hawthorne, em Chicago. Então, uma indústria que tinha na periferia de Chicago, nos Estados Unidos, e foi desenvolvida a partir desse cientista que era o Elton Maio. Então, ele é um cientista bastante interessante, porque ele é australiano, e ele veio dar aula em Harvard. E ele conseguiu mudar várias coisas, fazer várias coisas diferentes do que eram feitas anteriormente. Então, ele tinha esses objetivos, né? E principalmente tentar conhecer as relações do trabalho e como que se dão as relações entre as pessoas no trabalho.
Tá claro daqui, gente? Como é que vocês estão? Tá dando para entender essas ideias iniciais? Então, o que a escola das relações humanas começou a desenvolver e conseguiu desenvolver? Basicamente, foi um movimento de oposição à desumanização do trabalho decorrentes dos rígidos métodos das teorias clássicas. Então, ela reagiu a essa perspectiva das teorias clássicas, coloca o indivíduo não como uma peça de uma máquina, mas passa a ser o ser humano fundamental ao processo produtivo, a ser encarado como coisa fundamental ao processo, como coisa não, como sujeito, subjetividade fundamental ao processo produtivo. Então, essa escola começou a enfatizar a importância da satisfação humana para a produtividade. Então, hoje, a gente pensa assim, eu tenho que estar feliz para poder produzir bastante. Agora, vejam que isso aqui é uma oposição muito forte ao Homo econômicos do Taylor, por exemplo. Então, ele pensa no indivíduo se realizando, buscando satisfação, e essa satisfação, ela reflete em como a pessoa produz, o quanto que a pessoa produz. Então, esse é um aspecto bem importante que a teoria das relações humanas alterou e que ela abriu um caminho imenso dentro das teorias, dentro da compreensão da administração. Ok até aqui, gente? Algum problema? Então, essa escola, ela foi importante porque o homem passou a ser visto como um ser social, que é orientada por regras e valores do grupo informal no qual ele está. Por exemplo, vocês na turma têm um grupo informal, vocês têm um grupo de WhatsApp, vocês têm uma série de coisas com as quais vocês estão acostumados, o professor não entra no grupo de WhatsApp de vocês. Isso é uma regra informal. Ou entra? Vocês têm um grupo da turma, não tem? Esse grupo, o professor entra? Não, porque é um grupo de alunos. Estou errado ou estou certo? O que vocês acham? Alexandre? Tá certo? Carla, professor tem vez no grupo de vocês? A Alessandra, ajude a Carla. Vocês estão dormindo ou estão acordados? João Vitor, Maslow é depois da teoria das relações humanas. Assordada, Carla? Acordada? Então tá bom. Então, deu para você compreender, então, que o foco passa a ser o ser humano? E daí tem regras, algumas regras, como professor não participa do grupo dos alunos, do WhatsApp. Participa? Você não me respondeu. Hein? Acho que não, né? Por quê? Porque é um grupo de vocês. Então não tem cabimento o professor fazer parte desse grupo. Né? A gente tem responsabilidades distintas e vocês têm um grupo informal, inclusive para falar mal dos professores. Falar mal de quem, para quem não está rendendo, colocar as coisas de vocês. Então é muito importante ter isso se dá por meio de relações que são informais, elas não são relações formais. Ok? Elas não são relações que estão formalizadas. E a grande coisa foi que Elton Maio descobriu esse grupo informal. E principalmente que esse grupo informal influenciava o rendimento das pessoas, a produtividade das pessoas. Então, isso era bem importante e era fundamental ser compreendido isso dentro da empresa. O que a gente busca entender é como que isso se deu, como que isso ocorreu. Então, a gente vai tentar explicar para vocês como que foi a experiência de Hawthorne, as diversas fases que ela teve,
E por que ela alterou isso? Então, o Elton Maio daí vai dar uma ênfase muito grande aos grupos informais, a satisfação do empregado e a tomada de decisão do grupo. E quais que eram os estilos de liderança dentro desses grupos. Então, isso faz com que o foco do movimento das relações humanas passa a ser o grupo. Mais o grupo do que o indivíduo. Mais sobre a democracia do que sobre a liderança autocrática. Então, você tem algumas coisas que se alteram profundamente, porque o foco passa a ser no indivíduo. E essas relações, elas são muito complexas pela atenção que é dada aos indivíduos. Então, isso altera completamente a forma das pessoas pensarem o trabalho. Mas, afinal, quem que era Elton Mayo? Então, o Elton Mayo era um cientista social australiano que migrou para os Estados Unidos. Ele foi professor de pesquisa na Escola de Administração de Harvard, de Administração de Empresas de Harvard. Coordenou a experiência de Hawthorne, da Western Electric Company, em Chicago. Ele escreveu vários livros, o primeiro em 1933, depois outro em 45, outro em 47. Uma é sobre os problemas humanos na indústria, na civilização industrial, outro os problemas sociais na indústria, na civilização industrial, e os problemas na civilização industrial. Então, ele foi fundador da sociologia industrial e do movimento das relações humanas. O que buscam esses dois movimentos? Eles buscam compreender o ser humano dentro da empresa, enquanto grupo informal, enquanto parte menos formal do processo produtivo. E que essa parte informal, ela influenciava profundamente a produtividade dos indivíduos. Porque antes dele ser uma peça, um mecanismo, ele é um ser humano e ele tem relações com outros seres humanos. E isso ocorre dentro da organização. Então, a organização não é só aquela coisa formal, fechada, quadradinha, das teorias clássicas. Ok até aqui? Está cansativo para vocês? Como é que está? Então, quais que são os primeiros questionamentos de Elton Mayo? O problema de rotatividade dos fiadores de uma tecelagem na Filadélfia. Então, por que havia uma rotatividade altíssima, de 250% contra 6% no resto da fábrica? Então, ele estava tentando entender o que estava acontecendo. Então, existiam os fiadores. Por que as pessoas tinham uma rotatividade de 250% altíssima? Você está trocando 2,5 vezes a cada período, por ano, por exemplo, a quantidade de funcionários. Então, você substitui a tua equipe 2,5 vezes no ano. Isso é muito ruim. Então, por que ele chegou à conclusão do que nessa primeira análise? Que o trabalho era monótono, o isolamento entre os colegas de trabalho prejudicava o trabalho. Quais que eram as consequências, segundo ele, desses problemas nessa indústria na Filadélfia? Primeira coisa, as pessoas tinham baixa autoestima. Segundo aspecto, as pessoas tinham melancolia. E terceiro aspecto, as pessoas sofriam de solidão muito forte. Então, as pessoas com autoestima, melancolia e solidão, elas têm uma probabilidade altíssima de ter problemas no trabalho. Isso faz com que as coisas se alterem. Daí ele propôs algumas medidas. Então, a primeira foi acompanhamento de forma mais próxima por parte da direção, dando maior atenção médica, instituição de intervalos de descanso coletivo para todos os fiadores e bonificação por resultados ou por produtividade de cada trabalhador. Que gerou essas propostas do Elton Mayo para essa indústria de tecelagem da Filadélfia? Gerou o fim da rotatividade, da troca excessiva de colaboradores, de funcionários.
Isso alterou profundamente a forma de trabalho dessas pessoas. Então, as primeiras conclusões que ele chegou lá no início da década de 30 foi que, apesar dos resultados, né, as pessoas deveriam ser o foco, e que não havia mais, de que não haviam descoberto por inteiro as causas do brutal queda de rotatividade. E suspeitavam que várias outras coisas, mudanças invisíveis, foram simultaneamente introduzidas com essas alterações que eles propuseram, essas medidas que eles propuseram. E daí ele foi para outras indústrias estudar esse mesmo fenômeno, como que ele se dava e qual que era a importância dele, certo? Então, isso é o início do experimento de Hawthorne. Então, é aí que ele vai para essa outra indústria e que ele vai desenvolver essa perspectiva, certo? Que é totalmente diferente do que existia até então. Então, o que é o experimento de Hawthorne? É tentar entender por que as pessoas produzem mais e de que forma elas produzem mais. E o que influencia a produtividade ou a eficiência das pessoas no seu trabalho, na sua forma de agir, certo? Dentro da indústria. Então, o experimento, ele começou a primeira fase com um estudo da luminosidade da empresa. Então, ele colocava que possivelmente um aspecto físico influenciava a produtividade. Então, ele colocou a luz com uma determinada força. Aí ele aumentou a quantidade de luz, aumentou a produtividade. Daí ele baixou a luminosidade e não baixou a produtividade dos colaboradores. Então, o que ele chegou? Porque ele também era, nesse período, influenciado que, olha, uma coisa fisiológica pode influenciar, uma coisa física pode influenciar a produtividade dos colaboradores. Não conseguiu provar isso. Por quê? Porque ele diminuiu a quantidade de luminosidade e, mesmo assim, os trabalhadores continuaram fazendo as mesmas quantidades e, às vezes, até maior quantidade do que tinham feito inicialmente. Dessa primeira análise que foi feita, o grupo de controle, né, atingia resultados de melhoria de rendimento similares ao grupo experimental, e de maneira que não era previsível, voltando às condições normais. Então, os efeitos psicológicos sobre as pessoas superavam os efeitos fisiológicos. Então, o fato das pessoas estarem sendo acompanhadas, que elas entenderam que estavam participando de uma experiência, fez com que elas não baixassem o nível de produtividade, apesar da alteração da luminosidade na sala. Certo? Então, é um aspecto fisiológico que eles estão compreendendo. Ok, Luana? Tudo bem, Gustavo? Estão me entendendo? Está claro para vocês? Estão acordados aí, gente? Ok, Gustavo? Como é que tá? Então, tá bom. É muito importante, então, entender que o efeito psicológico, ele tinha, e ele começou a colocar que o efeito psicológico tinha uma influência maior. Ele estava experimentando e tinha uma influência, não sei se maior ou a mesma. E ele precisava continuar a experiência para entender como que era esse processo produtivo e como que as indústrias podiam alcançar uma produtividade maior por meio de compreender esses fenômenos. Então, essa primeira fase do experimento, né, tem uma primeira fase, uma avaliação das condições de trabalho do grupo. Então, ele começa a experimentar descanso, horários, alimentação. Tudo isso são aspectos fisiológicos. Sobre o rendimento e comparando com os trabalhadores que se mantiveram sobre condições normais. Ou seja, eles não tinham alimentação, eles não tinham descanso, não tinham, os horários eram corridos. Certo? E após por 12 períodos de variação e decrescente resultados, voltou-se à condição normal. Resultados se manifestaram elevados. Mesmo quando as variações eram equivalentes,
mantinha o mesmo crescimento. Então, o que ele concluiu dessa primeira fase? Que a maior mudança experimental foi a de obter cooperação entre os trabalhadores e melhorias de relacionamento destes com os administradores. Trabalhadores acabaram por se tornar um grupo dedicado com o andamento da experiência. Ou seja, quanto mais eles desenvolviam um relacionamento informal entre eles, maior era a produtividade, mais a empresa recebia em termos de produção. E era melhor para todo mundo nessas condições, como as coisas caminhavam, certo? Então, a partir dessa primeira fase, vão sair algumas proposições dele. Então, primeira proposição, isso aqui eu preciso que vocês marquem muito profundamente. Efeito de Hawthorne. O que é o efeito de Hawthorne? É a qualidade do tratamento dispensado pela gerência aos trabalhadores influencia fortemente seu desempenho. O que significa isso? Significa que quanto mais atenção o gerente der aos seus trabalhadores, certo? As pessoas com quem ele trabalha, maior vai ser a produtividade desse trabalhador. Porque eles vão desenvolver um relacionamento informal, na maioria das vezes, que facilita o desempenho das pessoas. Faz com que elas se saiam melhores do que elas se saíam normalmente. A partir daí também surge o conceito de autoridade, no qual o supervisor de primeira linha deve ser não um controlador, mas um intermediário entre a administração superior e os grupos de trabalho. Ou seja, deve pautar-se menos pela coerção e mais pela cooperação e pela coordenação. Então, vejam que aqui, na teoria das relações humanas, a coerção da regra do Weber, ou então a vontade de ganhar mais dinheiro de qualquer jeito do Taylor, passam a ser inferiores, passam a ser menos importantes. O que influi a produtividade são as condições de trabalho, sem dúvida nenhuma. Entretanto, o relacionamento entre as pessoas também influencia fortemente. Então, Elton Mayo propõe isso e faz com que isso se torne Até hoje, nós vivemos sob esse impacto. Que nós, gerentes, nós, enquanto administradores, temos uma influência profunda sobre a produtividade dos nossos colaboradores. Então, quanto melhor a qualidade de atenção que nós damos aos trabalhadores, melhor vai ser a produtividade deles. Ok? Então, essa é a primeira fase da experiência. E essa é uma conclusão bastante importante. Não preciso contar para vocês que isso aqui vai cair em prova, né? Ok? Antônio? Tranquilo? João Vitor? Certinho, Simone? Moreira? Tranquilo esse conteúdo? Então, vamos em frente. Ok, Wesley? Ok, Simone. Gente, perguntar faz parte da aprendizagem, hein? Não esqueçam disso. Então, outro ponto bem importante na segunda fase, o experimento, ele vai fazer algumas coisas diferentes. Quais são essas coisas diferentes que ele vai desenvolver? Primeiro, ele vai separar duas equipes de montagem submetidas a diferentes regimes de pagamento. Foram observadas um individual e outro grupal. Então, quando você tem um grupo de pessoas que trabalham em conjunto, ganhando o mesmo salário e dividindo esse salário, é uma coisa. E quando você tem cada indivíduo trabalhando nesse grupo e recebendo individualmente, você tem outra produtividade. Era essa a proposta inicial. Então, ele montou duas equipes para tentar entender isso, já na segunda fase. Ele observou que houve a formação de uma organização informal entre os trabalhadores, submetidos ao regime de trabalho que tornava limitada a produção em um volume diferente do que ocorreria se fossem somados seus resultados individuais. Ou seja, não dava para você produzir mais individualmente. Ou você produzia mais em grupo, ou você não produzia mais. Então, essas coisas barravam. E as gratificações, os pagamentos saíam para o grupo.
para todas as pessoas do grupo, desde que elas trabalhassem de forma adequada. E daí ele concluiu com isso que o resultado da produção em grupo, né, depende da interação social entre os membros e não de suas capacidades físicas individuais. Então, é o grupo, é o teu relacionamento dentro do grupo que faz com que você consiga desenvolver uma melhor compreensão do processo, do que está sendo feito e como está sendo feito. Certo? Então, isso é para lá de importante. Certo? Então, essa é a segunda fase da experiência. Ele levou vários anos fazendo essa experiência em Hawthorne. E foi muito interessante porque foi um dos primeiros estudos de cunho mais científico, realmente, que tentava compreender o comportamento dos indivíduos em grupo e o comportamento individualmente, como que ele se dava. E que isso traria resultados para a produtividade dos colaboradores. Ok? Então, algumas proposições de Elton Mayo a partir dessa experiência, a partir dessas experiências. Primeiro, existe um esforço coletivo. Então, por causa da influência do sistema social sobre o desempenho individual, a administração deve entender o comportamento dos grupos e deve fortalecer dos grupos e fortalecer as relações com os indivíduos, em vez de tratar os indivíduos como seres isolados. Então, você tem que começar a compreender que você, quando negocia alguma coisa, você negocia com um grupo de indivíduos, que é regido por relações informais, que influenciam diretamente a produtividade. Outra coisa, há uma lealdade ao grupo. Então, o sistema social formado pelos grupos determina o resultado do indivíduo, que pode ser mais leal ao grupo do que à administração. Tá claro isso, gente? Tá dando para vocês entenderem? Então, as pessoas estão em grupos informais e elas têm muitas oportunidades, eu diria que possivelmente na maioria delas, mais lealdade ao grupo do que à empresa, de forma isolada. E que isso é uma proposição do Mayo, a partir da observação que ele fez, das experiências que ele desenvolveu em Hawthorne. Então, ele desenvolve uma série de ideias fazendo a pesquisa dessa indústria. Outro aspecto interessante. Conclusões dessa fase da experiência de Hawthorne. Algumas conclusões. Primeira coisa. O nível de produção é determinado pela integração social e não pela capacidade física dos operários. O que significa isso? Tira aquela ideia tanto do homo econômicos, quanto do homem que é fisicamente melhor preparado para uma determinada tarefa. De quem que são essas ideias? Do Taylor. São ideias que ele propagava, que ele achava que eram verdades absolutas, que é a teoria da administração científica. Então, em Hawthorne, o Elton Mayo ainda propõe, né, outra conclusão, que o operário não reage como indivíduo isolado, mas como um membro de um grupo social. Então, toda vez que você vai pensar, você pensa a partir do que o grupo define como prioridade. E isso é uma prioridade, muitas vezes, grupal, não é do indivíduo. Então, a empresa, segundo o Elton Mayo, passou a ser vista como um conjunto de grupos informais, cuja estrutura nem sempre coincide com a organização formal. Então, nem sempre você tem um relacionamento fácil entre a estrutura da empresa e a sua forma dela trabalhar. Por quê? Porque existe uma organização informal entre os colaboradores. E isso influencia diretamente a produtividade, segundo o Elton Mayo. Então, os elementos emocionais e mesmo irracionais passam a merecer uma maior atenção. Por que passa para o emocional passa a ser importante? Porque o indivíduo está percebendo que as pessoas têm uma importância. As pessoas são influenciadas em seus comportamentos. Então, você não leva mais em conta o comportamento, é fruto das experiências da pessoa.
É decorrência disso. E ela fazendo parte de um grupo, esse grupo influencia fortemente a sua produtividade. Então, os elementos emocionais passam a ser importantes, passam a ser fundamentais. As pessoas são, enfim, motivadas principalmente pela necessidade de reconhecimento, de aprovação social e de participação nas atividades nos grupos sociais. Veja, aqui ele já começa a desenhar os fatores psicológicos influenciando, não só sociológicos, mas também psicológicos, influenciando a forma das pessoas trabalharem. E qual que era o resultado disso? Inclusive, ele lançou nos livros dele o conceito de homem social. Por quê? Porque é o social que determina a produtividade do ser humano. Ainda, vamos para a terceira fase do experimento de Hawthorne. Qual que foi essa fase? O que ela teve de importante? Então, o experimento ele fez várias coisas que não eram muito comuns no período em que ele se desenvolveu. Primeiro, ele fez entrevistas com os trabalhadores onde eles expunham, onde eles podiam falar abertamente sobre os problemas que afetavam o seu trabalho. Gente, a gente faz entrevista até hoje. Inclusive, para a contratação, o que você mais faz é entrevista. Aonde surgiu o Wilson? No Elton Maio, lá em Hawthorne. Certo? Ele descobriu nessa terceira fase, por meio dessas entrevistas com os trabalhadores, que havia uma organização informal dos mesmos, né, que mantinham leais entre si. Em alguns casos, a redução dos atritos entre os trabalhadores e administradores resultando em maior cooperação entre eles. Então, as pessoas passam a perceber que elas estão trabalhando juntas, com responsabilidades distintas, com funções distintas, mas elas estão trabalhando juntas. Então, isso foi um resultado desse experimento, a terceira fase. É a necessidade de aumentar a comunicação entre a administração da empresa e os grupos de trabalho, de forma a viabilizar a cooperação sustentável dentro da organização. Então, você vai se dar muito melhor, vai produzir muito mais a partir do momento que você consegue trazer o colaborador para dentro da empresa. E respeita a forma dele trabalhar e como ele faz as coisas, como ele realiza as coisas. Então, isso diminui os atritos com os supervisores. Então, você não tem só aquele poder de coação, você tem um poder de produção. E daí, a partir dessa terceira fase, ele apresentou algumas sugestões. Quais foram essas sugestões? Primeira, entrevistar anualmente todos os empregados. Mas para que isso? Para fazer com que os empregados percebam que eles estão recebendo a atenção, que a opinião deles e que é importante e que há um respeito pelo trabalho dos mesmos. Então, entrevistar anualmente todos os empregados para conhecer as suas opiniões a respeito do trabalho, primeiro aspecto. Segundo, estudar os comentários favoráveis e desfavoráveis, ou seja, aquela análise básica, pontos fortes, pontos fracos, é fundamental. Promover conferências de treinamento com base nas entrevistas. Então, o que esse funcionário identificou como uma necessidade de aperfeiçoamento dentro da empresa? Bom, nós temos que fazer isso, isso, isso e aquilo. Então, nós vamos desenvolver isso. Certo? Então, isso você faz com que as coisas andem melhor. Promover pesquisas com empregados para compreender a relação entre a fadiga e a eficiência. Então, muitas vezes você está fadigado, o que acontece? Baixa a tua eficiência. Faz com que ela seja menos produtiva, digamos assim. Então, a fadiga, ela abate a eficiência. Então, você tem limites. Não é uma coisa ilimitada como era o Homo econômicos do Taylor. Certo? Vejam que aqui há uma série de críticas ao Taylorismo, ao Fayolismo e a Weber, que são as três administrações clássicas. É uma perspectiva bastante diferente de mundo. Ok, até aqui, gente? Quais que são as dúvidas em relação à terceira fase? Como é que vocês estão vendo esse processo? Gustavo, ok? Carla? Mesadre, senhorita Mesadre? Tudo bem?
Como é que estão as coisas aí? Estão dormindo já ou estão acordados ainda? Ok, Gustavo, ok, Renata, ok, Alessandra. Então, vamos para a quarta fase do nosso Elton Maia. Sala de montagem de terminais, certo? Então, ele vai estudar intensamente o nível de relacionamento nos pequenos grupos que existem dentro das diferentes indústrias. Ele vai fazer escolhas de bobinadores e soldadores. O grupo tinha suas próprias opiniões do que deveria ser produzido e em qual quantidade deveria ser produzido. E isso era determinado pelo grupo. O salário era pago pelo rendimento do grupo e os salários só poderiam ser aumentados se a produção como um todo aumentasse. Então veja que aqui o salário não é mais individual, porque as pessoas estão trabalhando juntas e elas estão produzindo juntas. Isso é muito importante. Certo? Então ele vai começar a prestar atenção nesses aspectos. O que ele fez foi, o Mile alterou, com essas experiências, ele alterou a estrutura construída por Fayol, Taylor e Ford. Ele contribuiu para alterar as atitudes dos administradores em relação aos trabalhadores. Ele exerceu um efeito importante no sentido de modificar as concepções das organizações e dos trabalhadores e do papel dos administradores. Por quê? Porque a produtividade do colaborador é uma decorrência da atenção dada pelo administrador. Vejam que aí os papéis, então, o administrador não é mais aquele ser coercitivo. Faça isso, senão você vai ser demitido. Não é mais a função do administrador pensar dessa forma. Ele tenta pensar diferente em como as coisas devem acontecer e por que elas devem acontecer de maneira diferente. Então, ele deixa de ser coerção e passa a ser mais participação. Participação de entender o que os grupos informais estão desenvolvendo. E daí ele propõe algumas coisas. Primeira coisa, que a empresa é um sistema social. Então, a compreensão do sistema social ou organização informal da empresa é um dos objetivos principais da compreensão da teoria das relações humanas, ou do enfoque comportamental. Então, há uma estrutura social por trás que comanda o comportamento das pessoas dentro do ambiente de trabalho. A consequência disso significa que uma perspectiva do ser humano em suas relações de trabalho bem mais completa e centrada na própria natureza da vida em sociedade. Então, quanto mais eu estou em sociedade, mais eu trabalho com outras pessoas e mais eu desenvolvo relacionamentos informais com essas pessoas, que vão influenciar, segundo o Maio, diretamente na produtividade das empresas. E, normalmente, a gente não observa isso. Por exemplo, quando uma pessoa está desanimada, ela produz mais ou produz menos? E se o grupo ajuda porque ela está desanimada, ela não vai querer ajudar depois o grupo e trabalhar junto com o grupo cada vez mais e cada vez melhor? Então, vejam que é uma grande, nós estamos no final da década de 30, que isso aqui é uma grande sacada, porque até então as teorias eram muito centradas em estrutura e em tarefa. Então, Elton Maio dá uma virada nessa perspectiva, ok? Então, ele faz uma definição dos grupos. O que é essa definição dos grupos? O grupo é um sistema organizado de dois ou mais indivíduos interrelacionados, de modo que o sistema cumpra uma função e que haja em conjunto, certo? Em um conjunto de relações e papéis padrão entre os membros e o conjunto de normas que regulem sua função e a função de cada um dos seus membros. O que quer dizer isso, Alessandra? Me explique. Está acordada, Alessandra? Boa noite. São 10 para as 8 ainda, gente. Não está na hora de ficar com sono. Vocês têm aula ainda hoje ou não? Qual a programação? Tem alguém aí?
Ok, Wesley, só a nossa aula hoje. Então dá para a gente ir até as 10 da noite? Não. Eu pretendo 8h30, máximo 15 para as 8 a gente está terminando. São 10 para as... Acho que não vai nem tudo isso. Mas eu preciso que vocês entendam, então, que existe um grupo informal, que esse grupo é um sistema organizado de 2 ou mais indivíduos que estão interrelacionados num sistema produtivo, de modo que esse sistema cumpra alguma função e que haja um conjunto de relações de papéis padrão entre os membros do conjunto de como eles trabalham e que regule essa função. Então, essa é a definição de grupo do nosso amigo Elton Maia. Outra definição bastante importante ainda é que grupos formais são aqueles que tiveram a sua criação a partir da necessidade racional da organização de possuir uma determinada quantidade de pessoas para desempenhar tarefas formais e específicas. Então, você tem um conjunto de pessoas que faz uma tarefa específica. Esses são os grupos formais. Esse foi intitulado lá, são regulados, são normatizados. Aquelas ideias do Weber, certo? Aquelas ideias do Fayol. Ó, você está em tal caixinha aqui, você trabalha com isso aqui. Basicamente isso. Ok? Então, isso são os grupos formais. E os grupos informais, o que são? Então, é uma organização humana da empresa. Muitas vezes encontra posição à organização formal, estabelecida pela direção. Então, eles definem suas regras de comportamento, suas normas, formas de recompensas ou de sanções sociais, seus objetivos, seus valores, suas crenças, suas expectativas. Então, o grupo informal, ele tem uma coesão social muito forte. E cada um, com as suas características, tem que ser respeitado esses grupos informais. E eles são o cerne da ideia do nosso amigo Elton Maia. A gente tem que compreender muito bem esse processo, então, o que é grupo formal, o que é grupo informal. Para a gente poder entender melhor quais são as características dos grupos informais. Primeira, o sistema de interação casual e espontânea. Então, o grupo não é uma coisa formalizada, ele é uma coisa espontânea. Que nem vocês estão aqui, espontaneamente, todos falando pelos cotovelos. Tá certo, Alexandre? Estão falando pelos cotovelos ou não? Luana, boa noite. Tá dormindo? Deu para entender? A primeira característica, então, o sistema de interação espontâneo, que tem sua causa no espontâneo. Alguém falou no chat? Então, só a aula de hoje do Wesley. Então, me digam, o que eu quero com isso? O que o Maia quer? Ele quer determinar o que o social influencia. Ele dá um enfoque voltado para o interrelacionamento pessoal entre as pessoas. Não são requeridos nem controlados pela administração. Então, você não pode ser simplesmente coagido pela administração. Você faz parte de um grupo. Ok? Outra coisa. Não são variáveis, dinâmicos, e mudam a sua direção rapidamente. Então, conforme está produzindo, se tem alguma coisa que afeta essa produção e que todo mundo acha que afeta o grupo, diminui a produtividade, diminui a eficiência. Podem criar uma satisfação social nesse grupo e nem sempre são antifuncionais na organização. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, eles fazem as coisas funcionarem da empresa e fazem com que as coisas melhorem, expandam, tenham um maior incremento de qualidade. Ok? Quais que são as características dos grupos informais que a gente está tentando entender aqui ainda? Primeiro aspecto, podem ser basicamente de 2 tipos. Grupos de interesse, por exemplo, empregados que se unem pedindo um aumento de salário para a sua equipe. Grupos de amizade, exemplo, grupos de terceira idade, partidos políticos, grupos de amigos.
todos esses são grupos informais. Mas os grupos informais que nós queremos entender são esses os que estão dentro da empresa e como que ela trabalha, dentro do trabalho que ela desenvolve. Ok? Quais que são os componentes que devem ser percebidos nas organizações? Primeiro, os grupos informais. Primeiro aspecto que você tem que entender numa empresa. Como que é o grupo informal que tem dentro da empresa? Segundo, quais que são as normas de conduta? Que tipo de roupa tem que usar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Por exemplo, eu tenho conta no Sicredi. Então, o Sicredi tem diversas, uma cooperativa, um sistema cooperativo de crédito, certo? E é que nem um banco, mas ele tem certas regras. Por exemplo, o pessoal trabalha aqui na regional de Prudentópolis, no qual entram essas duas agências que tem aqui em Irati, o pessoal se veste de maneira formal. É uma opção. Então, existe uma norma de conduta. Eles sugerem aos funcionários que usem roupas mais formais. Então, você não vai ver funcionário de bermuda, pode estar o calor que tiver. Por quê? Porque lá dentro do Sicredi há uma norma que as pessoas não andam de maneira informal. Existe uma cultura organizacional. O que é cultura? São crenças e valores compartilhados por um grupo. Então, quando um cara chega e vira exemplo para a empresa, olha, esse cara desenvolve muito bem as atividades, ele faz as coisas certas, ele trabalha direitinho, ele acaba virando exemplo. E, virando exemplo, ele é compartilhado. A forma dele agir é compartilhada com as outras pessoas. Então, muitas vezes, em muitas empresas, a gente conhece pessoas assim, que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. E isso é cultura organizacional, a grosso modo. Quando vocês forem ter teoria das relações humanas, 1, e teoria das relações humanas, 2, vocês vão ter que conhecer o que vão estudar de maneira mais aprofundada o que é a cultura organizacional. Existem também outro componente, sentimento e clima organizacional. Então, por exemplo, imagine, nessa pandemia que nós estamos, atenção que estão determinados funcionários. Imaginem como que está o clima organizacional lá na nossa empresa de semicondutores, a Yazaki, que demitiu 600 funcionários há 2, 3 semanas atrás. Em torno de 600 funcionários nos últimos 45 dias. Qual que é o clima que está nessa empresa? Um clima pesado. Porque várias pessoas foram mandadas embora. Por quê? Porque teve uma queda na produção de automóveis, teve uma queda de compra de equipamentos, que eles fazem chicote para o painel dos carros, certo? Que liga toda a parte elétrica do carro, que hoje é cada vez maior, diminuindo o número de pessoas, vão pagar as outras pessoas. Eu não tenho por que produzir, porque o meu cliente não está comprando. O que eu fazer? Vou demitir. Então, isso baixa o clima organizacional. E existem valores de relacionamento. Então, o quanto que a pessoa, por exemplo, valoriza uma outra pessoa no seu relacionamento informal dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho grandes e fortes amigos dentro do meu ambiente de trabalho, que é o departamento de administração. Tem em outros departamentos também bons amigos. Porque tem coisas que eu valorizo, que são os meus valores, e que casam com os valores da outra pessoa, desse outro colega. Isso é um aspecto muito importante também dentro da empresa. Ok até aqui? Como é que estão as coisas, gente? Tá acordada a Luana? Tudo certinho, Alexandre? Então tá bom. Não vamos me abandonar, hein? Quais que são os objetivos desse povo todo? Hein? Objetivos disso é a necessidade de relacionamento social. Porque nós somos seres sociais. Nós não vivemos sozinhos. Veja como está complicado esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social.
Não tem horas que vocês querem sair de casa, querem ir andar, querem ir no parque andar, querem ir no supermercado. E no supermercado virou assim uma aventura, uma coisa necessária. E na farmácia, puta que delícia. Vou na farmácia. Por quê? Porque daí você vai ver gente, você vai pôr máscara, você vai tomar os cuidados devidos, olha lá, vou sair hoje, vou usar a máscara, olha só que legal a minha máscara. O que é isso? Necessidade de relacionamento social. Todos nós temos necessidade de relacionamento social, certo? Por isso que essa doença está judiando muito, não só no Brasil, mas em todos os países, porque ela diminuiu a necessidade de isolamento, diminuiu esse relacionamento social. E isso é uma coisa que perturba muitos indivíduos, perturba muitas pessoas e deixa elas muito tristes, certo? Concordam ou não? O que vocês acham? Estou falando bobagem? Qual a opinião de vocês? A gente não está mais chateado com essa situação como um todo? A gente não está mais, mais triste? Né? Por quê? Porque nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Então, nós compartilhamento, outro objetivo que nós temos interesses que precisam ser compartilhados. Pô, se o grupo vai ganhar mais, é que eu vou estar ganhando mais. Então, isso é um interesse que é compartilhado. E que ele é muito importante. Certo? Existem, esse compartilhamento de interesses, são coisas comuns que nós temos. Tem vários amigos, colegas que nós temos interesses em comum. Fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa, estudamos as mesmas coisas. Então, você tem interesses comuns que geram identificação. Assim como tem pessoas dentro da sala de aula que gostam mais de uma pessoa porque tem identidade, né? Tem coisas em comum. Interesses. Somos amigos porque temos interesses em comum. Tem também o aspecto crescimento coletivo das aspirações individuais dos grupos. Então, por exemplo, quando você está num grupo, normalmente você passa a ver o que os outros estão fazendo, ver o que você está fazendo, e isso gera um crescimento. E todo indivíduo, quando um cresce, o outro também quer crescer. Isso é natural do ser humano. Então, esse crescimento coletivo das aspirações individuais do grupo. Então, o grupo começa a projetar coisas que ele pode desenvolver melhor. Isso faz com que os integrantes do grupo desenvolvam atividades melhor do que os outros, do que anteriormente. Então, isso passa muito também, isso pode influenciar a alteração de prioridades coletivas e a melhoria qualitativa dos processos produtivos coletivos. Então, você passa a ter mais pessoas produzindo melhor e de maneira mais adequada. Ok? Então, isso são objetivos dessa visão do grupo, de você fazer parte de um grupo. Tranquilo? Quais que são as funções? Né? O que é a preocupação principal nesse processo? Realização de objetivos comuns. Primeira função. Certo? Nós temos que ter objetivos comuns sendo realizadas de maneira adequada. Nós precisamos atendimento de necessidades psicológicas e sociais. A gente precisa que o psicológico esteja bem. E isso influencia o social. Existe uma proteção entre os integrantes. Olha, quebra essa para mim, tá bom? Pode deixar. Dessa vez daí você vai cobrar do outro. E isso é um relacionamento informal. E existe definição de padrões de desempenho. Tudo isso sai dos grupos, da convivência em grupos. Então, muitas dessas consequências é uma consequência do grupo, é uma consequência direta de como as coisas ocorrem. O que nós temos de importante que a gente tem que tirar disso? Que a realização de objetivos comuns é fundamental e que esse grupo faz com que as pessoas definam seus padrões de desempenho. Ele influencia diretamente no padrão de desempenho.
Outra coisa que é importante a gente observar, e como que são as normas de conduta? Lembra-se do verbo? Então, a organização informal também compreende um sistema de normas de conduta, que define o comportamento dos grupos e dos indivíduos. Então, quer dizer, você faz parte de um grupo, ali dentro, também, desse grupo, também tem normas de conduta. Ok? Todo grupo tem norma de conduta. Normalmente, essa norma de conduta não é algo que é formalizado como queria o Weber. Não é preto no branco, como achava que o Weber achava que era importante. Então, elas podem ser conflituosas, essas normas, com a legislação oficial, e podem aderir a normativas e os regulamentos internos. Essas normas nascem de entendimentos implícitos ou explícitos entre os membros da organização e definem vários aspectos do comportamento. Então, as pessoas, às vezes, batem essas normas do grupo informal com as normas da empresa, mas muitas vezes não batem. As coisas não funcionam da mesma forma. Tais como qualidade, quantidade de produção, colaboração, posicionamentos éticos e cumprimento de horários. Todos esses aspectos são influenciados diretamente pela cultura da organização e de como que ela trabalha, não só pela cultura, pelas normas de conduta e pelas normas de conduta informais que existem dentro da organização informal. A organização informal é aquela que é o relacionamento das pessoas. É como se dá esse relacionamento e por que se dá dessa forma. Ok? Então, tá claro normas de conduta, pessoal? Meu Deus! Mais um saiu da sala. Quem saiu? Quem nos abandonou? Contem para mim. Ih, a Simone saiu? Meu Deus, a minha aula está tão ruim assim, tão desinteressante assim. O que vocês estão achando? Bom, vamos em frente. De qualquer forma, vocês estão aqui e são importantes, muito importantes para nós. Fundamentais, eu diria. Mas aí surgem, além das normas de conduta dos grupos informais, a Automaia também identificou uma outra coisa que se chama cultura organizacional. O que é essa cultura organizacional? Me digam. É a experiência que o grupo adquiriu à medida que resolveu seus problemas de adaptação externa e integração interna. Então, conforme as pessoas se integram e conforme elas vivem experiências externas, elas passam a ver o processo de maneira diferente, certo? E funciona suficientemente bem para ser considerada válida. Então, olha, nós funcionamos de uma determinada forma, então isso aqui é válido. Então, vai para um comportamento comum, vai se transformar numa crença e num valor importante. Olha, trabalhar daquela forma com o Sérgio facilita. Se eu fizer as minhas atividades e se eu aprender, eu vou subir com ele. Ok? Então, isso é uma noção de cultura, isso é um valor que é importante. Então, portanto, essa experiência pode ser ensinada aos novos integrantes como forma correta de perceber, pensar e sentir-se em relação a esses problemas. Então, você tem um padrão de resposta que é fornecido pelo grupo informal. Ó, surgiu tal coisa, você fala comigo antes de se tomar uma decisão. Venha falar aqui com o teu colega que é mais experiente, que é o líder informal do grupo. Então, isso é uma forma de você resolver os conflitos, ou de você evitar conflitos. E você acaba aprendendo isso em qualquer empresa. Você desenvolve essas capacidades, faz com que elas se tornem cada vez mais importantes. Então, a cultura organizacional é outro aspecto bem importante. Quais que são os indicadores de cultura organizacional que a gente encontra nas empresas normalmente? Primeiro valor, iniciativa individual. Extremamente, cada vez mais colocada como fundamental em qualquer processo produtivo. Gente, vocês vão entrar em qualquer empresa, isso aqui é pelo menos 20% a 25%.
ter iniciativa individual. Segundo ponto, tolerância ao risco. Até onde nós podemos ir para realizar essa atividade? Para que nós estamos fazendo isso? Isso é um indicador de tolerância ao risco. Quanto que isso pode nos prejudicar? Daí a direção. Como que é o relacionamento com a direção? Como que se dá a direção da empresa? Como que é exercida a liderança? Outro ponto que é um indicador. Qual que é a nossa integração enquanto funcionários? Qual que é a integração de vocês enquanto colaboradores? Como que se dá isso? Ok? Essa integração é um outro indicador de cultura organizacional. Contatos gerenciais. Como que é o relacionamento com o gerente? Com aquele supervisor da tarefa, aquele cara que vê como é que eu estou fazendo, o meu chefe. Como que é isso? Como que é exercido o controle dentro da empresa? Ela é uma empresa desconfiada, que você tem que abrir a tua mala todo dia na hora que você sai, ou ela é uma empresa que confia nos seus colaboradores? Então, qual que é a identidade da empresa? Como que ela pode ser identificada? Quais que são a forma delas que você pode comparar com outras empresas e ela tem pontos em comum? Não precisa ser necessariamente do mesmo ramo, mas você tem empresas que se desconfiam dos seus funcionários. Isso é extremamente comum. Extremamente comum ainda hoje. Então, isso é uma coisa positiva? Não, mas não deixa de ser uma identidade. Daí outra coisa, sistema de recompensas. Como que as pessoas são recompensadas pelas atividades que elas fazem? E o que elas fazem para uma determinada atividade? Como que elas pensam nessa atividade? Certo? Então, como que elas vão ser remuneradas? Como que elas vão ser reconhecidas? E muitas vezes não é só a forma de pagamento, mas é como que ela é reconhecida no seu trabalho, como ela faz as coisas, como ela as realiza. Então, isso é muito importante. Daí, outro aspecto importante, a tolerância ao conflito, até que ponto os conflitos são admitidos, até que ponto que não prejudica a empresa o conflito entre duas pessoas, e quais que são os padrões de comunicação. Então, como que as pessoas são comunicadas das coisas? Como que as coisas acontecem dentro daquela empresa? Olha, eu comuniquei vocês com 3 dias de antecedência sobre a nossa aula, sobre as atividades que vamos desenvolver. Eu tento ser uma pessoa transparente no nosso relacionamento. E tento ser isso por um padrão de comunicação, sempre explicando, sempre procurando colocar para vocês o que nós vamos desenvolver e por que nós estamos desenvolvendo isso. Então, isso são aspectos bem importantes, que são indicadores da cultura organizacional. Bom, como qualquer teoria que nós apresentamos até agora para vocês, Elton Maio também tem críticas. E precisam ser feitas críticas ao Elton Maio. Certo? E ele não tem só pontos positivos. Ele abriu o leque para a compreensão verdadeiramente, ele colocou o indivíduo como foco dentro das organizações, dentro das empresas. Mas ele também, ao invés de atuar sobre as causas dos conflitos entre empregados e empregadores, controles formais, subutilização das aptidões, ele procurou tornar mais agradável para os operários as atividades extrafuncionais. Então, ele não estava preocupado com o conflito de trabalho e trabalhador, entre empregados e donos de empresa, certo? Que isso é um conflito que é o conflito do trabalho. Isso existe direto. Você tem muito pouco conflito quando você está dentro de uma cooperativa, que daí você trabalha de forma diferente, certo? Mas, normalmente, você tem um conflito de interesses entre empregados e empregadores. Isso é muito importante. Outro aspecto que o Elton Maio não considerou, a pesquisa se deteve ao ambiente restrito das fábricas, deixando de verificar outros tipos de organizações. Ou seja, ele deixou de pensar outros tipos de empresa. Isso fez com que a pesquisa dele fosse muito limitada. Ela não pudesse ser generalizada. Ela não foi generalizada. Ele simplesmente, deu um start. A preocupação é o ser humano e o grupo informal. Então, ele
deu uma importante influenciada na visão sociológica da organização. Então, outra crítica, na primeira fase das pesquisas, as amostras eram muito pequenas, dentro de uma situação específica. Então, há uma parcialidade de conclusões, por serem grupos pequenos e por estarem muito ligados a ser uma pesquisa pouco abrangente. E ela era muito específica, então ela tinha pouca validade de ciência como nós compreendemos hoje, certo? E como na própria época que ele desenvolveu, como eram desenvolvidas as coisas. E a teoria das relações humanas não demonstram que salários e períodos de descanso não exerçam um estímulo de aumento de produção. Então, eles não demonstram satisfatoriamente que a produção da empresa se concentrou e não conseguiu provar isso. Ele ficou muito preso aos grupos informais e relegou a organização formal a um segundo plano. Então, isso também é um erro. Porque, na verdade, o informal e o formal andam juntos. E eles têm que ser compreendidos na sua relação de interdependência. Um depende do outro. Necessariamente. Ok? Basicamente, são essas as críticas assim mais fundadas do Maio. Aqui tem alguns autores que nós trabalhamos. São críticas ao Maio e à teoria das relações humanas. Mas, sem dúvida, ele é muito esperto. E ele é fundamental para a gente compreender o porquê que as coisas acontecem dessa forma dentro das organizações, dentro das empresas. Em termos de o que o informal, o relacionamento informal entre as pessoas influencia a produtividade. E por que elas são importantes. Deu para entender aqui, gente? Como é que tá? Deu para vocês compreenderem esses primeiros passos aí dentro da escola das relações humanas? Dentro da teoria das relações humanas? Quais são as dúvidas? Antônio, o que não foi claro? O professor. Antônio. Tudo certo? Então tá bom. Carla, qual é a tua dúvida, Carla? Meu Deus, Joyce, me ajude. Você tem uma dúvida? Tudo certo também? Gente, você não tem dúvida nenhuma? Meu Deus. Giovana, o que não ficou claro? Então, vejam bem, eu vou passar, eu estou gravando essa nossa aula. Nosso plano é disponibilizar essa aula no YouTube, vocês responderem as questões de revisão. E eu vou colocar exercícios no Google Classroom, certo? E alguns links de filmes também dentro desses exercícios. E eu quero abrir um canal de tirar dúvidas de vocês me perguntarem as coisas. Qual que é o canal? Meu e-mail. Então, eu quero que vocês, eu vou mandar para vocês o material com o meu e-mail para vocês me mandarem perguntas do que não está claro. O que não deu para entender nas ideias do Elton Maio. Que eu sei que aqui na apresentação fica tudo bem legal, mas se eu for pôr nos exercícios, vão surgir dúvidas. E vocês têm que entrar em contato comigo para tirar essas dúvidas. Pode ser? O que vocês acham? Então, eu disponibilizo um canal, vou disponibilizar um canal para vocês tirarem dúvidas e para a gente poder dar continuidade no aprendizado da disciplina. Pode ser? Ok, deu 1h20 de aula, acho que está mais ou menos dentro do que a gente se propôs. E eu sei que é um pouco cansativo, fica só ouvindo, vocês deveriam interagir mais, mas respeito também o fato de vocês não quererem interagir também. É um canal novo que todos nós estamos aprendendo a lidar e nós precisamos nos aperfeiçoar. A Ellen também saiu. Então, são 8h20,
8h22, e eu vou fechar a gravação. Ok? Dúvidas? O que não está claro, gente? O que vocês querem fazer de pergunta? O que essas ideias não foram boas? O que não funcionou?